Vamos lá. Aqui é Valbert. Eu vou apresentar o IOLO para a matéria de reconhecimento de padrões da especialização em ciência de dados. Quando se pensa em IOLO, pode-se pensar naquele meme You Only Live Once, só que esse IOLO que eu vou apresentar, ou que a equipe vai apresentar, não é esse IOLO, é o IOLO You Only Look Once, do Joseph Redmond, o Satoshi Divala, Ross Grishik e Ali Farhadi. O IOLO é, na realidade, um sistema de detecção. Aqui está um pequeno exemplo do que o IOLO pode fazer. Ele faz detecção de objetos de diversas classes. A depender da base de dados que ela foi treinada, ela pode detectar muitas classes ou poucas classes. Se observa na imagem que nem tudo está sendo detectado. Muita coisa é considerada como background, então não é considerado como um objeto, mas poderia ser, a depender da base de dados que se treine. O que é o IOLO? O IOLO é um sistema de detecção de objetos que utiliza uma rede neural convolucional em toda a imagem uma única vez. É um approach diferente quando comparado com os sistemas de detecção anteriores. Ele enquadra a detecção de objetos como um problema de regressão, e ele retorna, e essa única rede convolucional ele retorna diversos, vou chamar de parâmetros, que são as caixas delimitadoras, a altura, a largura da caixa delimitadoras e as probabilidades de pertencimento a uma determinada classe do objeto que foi detectado. Algumas características do IOLO podem ser listadas aqui. Detectores anteriores propunham classificadores para fazer a detecção, para executar a detecção. A proposta do IOLO é ele entende o problema de detecção de objetos como um problema de regressão. Uma única rede neural fornece caixas delimitadoras e probabilidade de classe na imagem. É exatamente o que apresentou no slide, nos dois slides anteriores, aquelas caixinhas ao redor dos objetos que foram detectados. Essa arquitetura de rede única, ela otimiza o desempenho em termos de tempo e acurácia. Comparado com o estado da arte, o IOLO comete mais erros de localização, mas é menos possível que seja um falso positivo no plano de fundo. Ou seja, na imagem que foi mostrada no slide anterior, que mostrava uma pessoa e um cachorro, observe que ele detecta certinho a pessoa e todo o resto da imagem é considerado como background. Então ele comete poucos erros de background, ele não detectou nada lá, ele detectou como background. Segundo os autores, o IOLO aprende representações gerais de objetos. Por exemplo, uma pessoa, ele aprende imagens de pessoas reais e consegue detectar pessoas em pinturas de pessoas, em representações de pessoas, como obras de arte e representações artísticas. Essa característica supera outros métodos como RCNN e DPM. Uma característica do IOLO é a detecção unificada, como foi comentado. Divide a imagem em uma grade de células, em grade S por S, por exemplo, 7 por 7 células. Cada célula prediz uma quantidade B de caixas delimitadoras e seus níveis de confiança. O que são essas
caixas delimitadoras, né? Elas são o que de fato está sendo predito pela rede neural, pela rede convolucional, que são 5 parâmetros que são saídos dessas, que compõem essas caixas delimitadoras. É o centro da caixa em relação à célula x e y, as coordenadas x e y, e a altura e a largura dessa caixa delimitadora em relação à imagem completa, e o nível de confiança dessa predição, que os autores chamam de IOU, que é a Intersection Over Union, que é o nível de confiança. Possui probabilidade condicional de cada classe do objeto detectado naquela célula. Ou seja, todas as classes vão ter uma probabilidade, todas as classes que foram consideradas naquele treinamento vão possuir uma probabilidade, e a maior, a depender do threshold, as maiores vão ser consideradas. A arquitetura da rede. Uma rede convolucional, na realidade, são várias camadas convolucionais, onde as camadas iniciais elas extraem features da imagem, enquanto as camadas totalmente conectadas fornecem as coordenadas e as probabilidades. Foi inspirado no GoogleNet para a classificação de imagens. Contém 24 camadas convolucionais, o YOLO V1, seguida de 2 camadas totalmente conectadas. E existe uma versão rápida do YOLO que possui apenas 9 camadas e menos filtros, mas os parâmetros são os mesmos da rede original, e o tensor de saída depende de como foi definido a dimensão do grid, como a imagem vai ser dividida, S por S, por o número de caixas delimitadoras por célula, que a princípio são 2. 5 são os parâmetros das caixas delimitadoras, que são altura, largura, posição x e y do centro, mais o nível de confiança, que é o parâmetro C. YOLO V1. Limitações, vamos lá. As limitações, o YOLO impõe forte limitação espacial nas caixas delimitadoras, uma vez que cada célula prediz somente 2 caixas e só pode ter uma classe. O que isso significa? Cada caixa delimitadora que é definida na saída da rede só pode pertencer a uma classe. Eu acho isso um pouco, bem óbvio, bem lógico, e eu não vejo muito como uma limitação. Eu acho isso lógico. Não sei se poderia uma caixa ter mais de uma classe, mas tudo bem. Tem dificuldade com objetos pequenos que aparecem em grupos, como cardumes, como revoadas de pássaros. O YOLO V1 tem dificuldade com esses objetos. Tem um problema do seguinte: é difícil generalizar ou predizer objetos com razão de aspectos não usuais. Por exemplo, objetos que aparecem em imagens, eles são achatados ou esticados ou muito compactados, o YOLO não consegue predizer muito bem, não tem um desempenho muito bom com esse tipo de objeto. Usa features relativamente grosseiras, pois possui camadas de subamostragem na rede. Então, intercaladas com as camadas convolucionais, existem camadas de subamostragem, e isso causa perda de informação. Cada subamostragem provoca uma perda de informação. Então, isso causa, é o que está sendo dito aqui, que são features relativamente grosseiros. A principal fonte de erros do YOLO é que a função custo trata erros do mesmo jeito para caixas pequenas e caixas grandes, ou seja, diminui o IOU para pequenos objetos. É por isso que ele tem dificuldades com objetos pequenos.